quando a gente fala que o machismo mata, ele mata também dentro desses contextos. Ela é taróloga, tá aqui no canal desde o início. Ela também é minha prima. E nós vamos discutir um pouco sobre relacionamentos usando acontecimentos que foram divulgados nos últimos tempos. Então, bora lá. Essa rede de misoginia, das pessoas recusarem a ver essa misoginia pelo que ela é, tem começado a afetar cada vez mais crianças. Vamos falar agora um pouquinho do caso de Diadema, do atropelamento de Diadema. Não sei, né, se você chegou a ver, um rapaz não, porque é um senhor, já, terminou o relacionamento com a namorada, encheu a cara, pegou o carro e atropelou 2 crianças em Diadema. Atropelou e matou 2 crianças em Diadema. E 2 crianças ficaram feridas, uma das crianças quebrou as 2 pernas, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, ele justificou o atropelamento porque ele tinha terminado um relacionamento e estava revoltado com o término. Quando você abre os comentários, porque quando eu vejo essas coisas, eu gosto de abrir os comentários, porque para mim é um ótimo termômetro de como a sociedade está reagindo. Qual eram os comentários? Que Deus tenha misericórdia, que Deus proteja, que Deus não sei o quê. Eram muitos comentários desse tipo. E, gente, eu sou espiritualista, eu acredito muito na espiritualidade, eu acredito muito em Deus. Mas Deus em si, nesse momento, vai confortar o coração do pai e da mãe dessas crianças. Mas e a consequência? A causa e o efeito dessa ação? Fica na conta de Deus também, quando é um homem que está fazendo? Porque se fosse uma mulher, ela já estava pregada na cruz. E aí, nesse momento, eram muitos comentários de Deus proteja, Deus cuida, Deus guarda. E eram muitos comentários justificando que o rapaz, que esse homem, que esse senhor tinha bebido e feito isso porque ele terminou um relacionamento. E aí tinha muitos comentários que me pegavam, que eram coisas assim, ó. Bebeu, terminou, bebeu, matou, e a mulher dele vai estar transando com o outro daqui 2 semanas. Que comentário é esse? A mulher pode estar fazendo homenagem, entende? Isso não... Que tipo de comentário é esse? Entende? Então, assim, tinha muito comentário do tipo, olha o que uma mulher faz um homem fazer. Entendeu? Eram uns comentários assim, que eu falei assim, gente, quanto que é culpa desses caras? E aí, eu fiquei tentado, eu cheguei a digitar, falando assim, isso daí é misoginia, né? Isso daí enquadra na misoginia. Mas aí eu pensei que ia gerar vários debates, eu não estava com muita paciência para rebater, mas quando a gente vê isso daí é machismo e misoginia numa situação. E se eu tivesse comentado isso nesse vídeo, assim, eu tenho certeza que alguém iria falar para mim assim: nem tudo é machismo. Descansa feminista. Eu tenho certeza que eu ia receber algum comentário nesse tom. Entendeu? Mas já tem muito tempo que eu parei de observar o que as pessoas fazem para observar o porquê que elas fazem. Né? Então, assim, esse cara, ele bebeu por quê? Porque ele terminou. Por que ele bebeu porque ele terminou? Por que ele não foi para casa tomar um banho, dormir, descansar, chorar, viver a frustração? Porque, para ele, dentro de uma rede machista, tá tudo bem eu beber e fazer alguma coisa muito ruim se eu puder justificar isso. E se eu puder justificar isso em cima de uma mulher, melhor ainda. Eu vou ter menos culpa ainda. Entendeu? Então, assim, quando você vai na raiz desse atropelamento, você vê que o que matou essas 2 crianças foi o machismo. Entende? Não estou falando nem só dos comentários mais, eu estou falando desse cara. Porque se esse cara que atropelou, ele não tivesse na cabeça dele de que terminar um relacionamento não é motivo para beber e pegar um carro, ele não teria matado 2 crianças. Então, o que matou esse cara? Foi o álcool? Foi o freio do carro que falhou? Foi o término do relacionamento? E tem raízes machistas. E não tem um comentário nesses vídeos que bombaram aqui no Brasil falando que a raiz desse atropelamento foi um conceito machista. Não tem. Entendeu? Então, os comentários é esse: que Deus proteja, que Deus cuide, que Deus guarde. Que, de novo, gente, maravilhoso. Deus cuida, Deus tem que confortar o coração desses pais mesmo.
Óbvio, né? Os pais vão até mudar da casa. Eu vi uma reportagem dizendo que os pais vão sair da casa, porque as crianças estavam em cima da calçada, tá? As crianças não estavam no meio da rua, não. As crianças estavam brincando de pular corda em cima da calçada. E tinha um grupo de adultos responsáveis por essas crianças do lado. Então, assim, em momento nenhum, essas crianças estavam negligenciadas. Aí eu falei, gente, eu vi Deus sendo citado nesses comentários. Eu vi o povo meio que culpando os pais por deixar as crianças brincar na calçada. Eu vi gente culpando a namorada. E quando tinha gente falando que a culpa era do cara, eu via gente falando assim, que morra, que não sei o quê, que não sei o quê, praguejando, desejando o pior do pior pro cara. Aí eu falei assim, eu super entendo que na hora que você vê uma reportagem assim, você se revolta mesmo. Mas vamos conversar sobre a raiz desse problema aí, porque isso aí é um caso que ganhou mídia. Mas a gente tem inúmeros casos que acontecem nesse contexto, né? E aí pega uma criança extremamente inocente, que não tem nada a ver com o casal, que não tem nada a ver com o cara, com a esposa, não tem nada a ver com nada. Né? Então, quando a gente fala que o machismo mata, ele mata também dentro desses contextos.